até agora, porque quem não dá quórum em sessões como essa, ou à noite no plenário, é covarde, omisso e não é dias para lê-los. Eu preciso falar do contexto, e isso é particularmente forte no Rio de Janeiro. Falar com honesta adere, por oportunismo eleitoral, inclusive, falar da putrefação das instituições públicas no Rio de Janeiro, em especial. E isso pode dar metástases no Brasil inteiro. É muito grave o que está acontecendo no Rio. Falei no presente o que está acontecendo. Um mar de cumplicidades, um mar poluído de associações ilícitas, polícia, milícia, política, escritório do crime, aliás, mencionado 12 vezes, inclusive o seu capo, Adriano da Nóbrega, condecorado, inclusive, por Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, empregou familiares. 12 menções ao escritório do crime a Adriano da Nóbrega, já executado, queima de arquivo, no relatório da Polícia Federal. Tem muito a investigar ainda, o caso não está encerrado de modo algum. Há mais mandantes, provavelmente. E a teia de relações espúrias pode contaminar o Brasil inteiro. Negócios ilícitos, especialmente imobiliários, contravenção, jogo do bicho, vale o que está escrito, marcado para morrer. Lei do cão. O Rony Lessa confessou que tinha uma listinha de prováveis vítimas. Eu, inclusive, fui honrado lá nessa pesquisa que ele fez. Será que a gente vai considerar tudo isso irrelevante e ficar só no foco se o deputado Brazão podia ou não ser preso? Não subestimem a gangsterização da política no Rio e no Brasil, que começa, inclusive, com as práticas mais comezinhas do crime de captação de sufrágio, crime de largo curso, compra de votos, fisiologismo, tudo isso está associado. O espírito de corpo que existe em todo o parlamento, e é muito forte aqui na casa, ele não pode ser maior do que a realidade trágica de corpos destroçados, covardemente, como o da Mari, como o do Anderson, como da nossa, por pouco, não aconteceu isso, Fernanda Chaves. Bernardo Paraíso, antes de ontem, 24 anos, estudante de biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rosiane e Claudino e seus 2 filhinhos, um de 1 ano, outra de 3 anos, que está em estado gravíssimo no hospital. Todos esses baleados no centro de Seropédica, um pequeno município da Baixada Fluminense, por disputa de milícias, por território, por poder. A milícia, avançando além do tráfico armado de drogas ilícitas, ela tem um projeto de poder, ela está embutida nas estruturas do Estado, e é isso que a gente está julgando aqui. Quem considerar que tem que se liberar um deputado com acusações tão fortes, está, de alguma maneira, se acumpliciando com esse esquema, com essa teia de relações espúrias. Vamos ao grão. Todo mundo teve muito tempo para ler. 15 dias. O relatório da Polícia Federal, com as suas 479 páginas. O STF, a sua decisão, que não foi só de um ministro, foi da primeira turma toda, 41 páginas. A Procuradoria-Geral da República, 16 páginas. O relator, com a sua concisão e contundência, 7 páginas. 543 páginas que todos aqui, é de se supor, leram ou pelo menos pediram para a assessoria ler e informar. Só que o nosso juízo não é um juízo predominantemente jurídico, técnico, ele é juspolítico, ele é judicialiforme, ele tem que levar em conta o contexto político. Nós somos agentes políticos e essa decisão será política, tem que ser política, levando em conta, claro, os elementos jurídicos que nos são oferecidos, mas
Todas essas 543 páginas são muito importantes, mas não formam o nosso juízo de maneira definitiva. Nós temos a obrigação, é do nosso munus, da nossa função, pensar o contexto político desse país de democracia ameaçada, desse país das mentiras, das narrativas interessadas e rebaixadas. 3 pontos fundamentais que estamos decidindo aqui. O deputado Chiquinho Brazão teve a prisão decretada com razão, porque vivia em permanente estado de flagrância. Vivia, inclusive, tramando, através dos seus mandatos, como vereador, na ocasião do crime do qual ele é acusado de ser mandante. Depois, em 2 mandatos de deputado federal, inclusive o em vigor agora, tramando contra as investigações, operando com a sua rede poderosa de contatos para que a investigação não avançasse. São 6 anos, é muito tempo para tamanha dor e tamanho crime. Vejam aqui o que está no relatório, no parecer melhor do STF. Até os dias atuais é possível aferir a movimentação de Domingos, Chiquinho e Rivaldo no sentido de criar obstáculos à regular tramitação da elucidação dos fatos que circundam o homicídio de Marielle Anderson, de modo a sinalizar de forma cristalina a perenidade da sua conduta. A PGR também reitera que todos os requisitos legais estão satisfeitos em relação aos 3 presos mais recentemente. E diz, PGR, caso permaneçam em liberdade, continuarão a obstruir os trabalhos da Polícia Judiciária, valendo-se do poderio econômico de que dispõe e dos contatos com as redes ilícitas que existem no município do Rio de Janeiro. Eu estenderia para o estado do Rio de Janeiro e, quem sabe, com ramificações no Brasil inteiro. A Polícia Federal, nesse relatório alentado, ela também requer o indiciamento do parlamentar por, dentre outros, incidir no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração penal que envolva a organização criminosa. É do que se trata, portanto, muito caracterizado o flagrante e continuado delito. Desvio de finalidade do pedido de exoneração. Isso é muito grave. Todos sabemos que, tão logo vazaram notícias de que haveria um parlamentar com foro, com prerrogativa de foro, apontado como um dos mandantes, o que aconteceu com o então secretário municipal de Ação Comunitária do Rio de Janeiro? Saiu da sua função, da prefeitura de Eduardo Paes, que agora, recentemente, fez uma autocrítica, disse que errou. Até então conviviam muito, inclusive eleitoralmente, não só ele, como o governador Cláudio Castro, com essa turma. Ninguém sabia que tinham vínculos com milícias, é muita ingenuidade, né? Ele saiu, desvio de função do pedido de volta ao mandato de deputado federal, porque estava interessado na imunidade parlamentar, transformando assim em privilégio, o que deslustra todos nós aqui.